Saudações, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Novo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, e neste vídeo eu gostaria de apresentar para vocês algumas evoluções e avanços em relação a algumas espécies mais recentes aqui no Brasil. São carinhas aí que começaram a pintar por aqui a partir de 2021, 2022 agora. E como que eu tenho cultivado esses caras, já que são plantas muito atuais no rolê no Brasil, e referências de cultivo a gente tem basicamente só dos gringos, supostamente europeus, americanos e indonésios, asiáticos, certo? Eu quero começar com o Anthurium, que eu nunca trouxe aqui no Fly Channel. Eu cheguei a postar algumas vezes lá no Instagram, Jardineiros Urbanos, mas como ele ficou literalmente plantado dentro de um terrário aquário, não dentro de um vaso, mas na base, no substrato de base de um terrário aquário, ele ficou preso por lá e cresceu muito, com folhas muito perfeitas. E agora, como ele já está bem grande em relação à muda que era, eu tive que tirar do terrário aquário e mostro aqui para vocês. Postei super recentemente no Instagram também esse indivíduo peruano. Estamos falando aqui do Anthurium Villenaorum. Olha só que grandão que ele está aqui. Tamanho da lâmina foliar, ó. Eu tirei do terrário aquário de 200 litros. Primeiro, porque ele está muito espaçoso. E segundo, que a nova lâmina foliar aqui nasceu com uma certa atrofia, característica aqui aparente de falta de nutriente. Então eu resolvi já trazer para um lugar que eu posso ter mais controle aqui de fertilização periódica. Ele já ofereceu aqui 2 inflorescências completas, muito bem formadas. Está vindo uma terceira aqui. Hoje a temperatura está de 24 graus em pleno outono, então eu vou aproveitar esse período de hoje, dos próximos dias que eu já verifiquei, e fiz o replante. Tá um clima bem gostoso assim para a planta, não existe grandes riscos aí de perda neste contexto. Fora que, como vocês podem ver aqui, olha o volume de raízes, extremamente bem enraizado. Foi super difícil de tirar do terrário aquário, como eu falei, ele estava na base, enraizado pela base do substrato dentro do terrário aquário, não tinha vasinho separando o cara do chão, do solo, e ele estava todo enraizado. Tive até que quebrar algumas poucas raízes, mas mesmo assim sobrou esse volume gigante de raiz aí. Dei uma batidinha para tirar o excesso de esfagno apenas, e desse tipo de substrato próprio para aquário plantado. Esse substrato produz bactérias nitrificantes naturalmente, ou seja, o N do NPK, e a planta atingiu essa dimensão. Já coloquei aqui num substrato super adequado de serrapilheira da Urutao, tenho recomendado bastante, é o padrão atual que eu tenho utilizado. Faço um acréscimo bem generoso de carvão vegetal. Carvão vegetal tem sido um ótimo substrato aqui para as minhas arace. E agora eu preciso destinar um local para este indivíduo, que já está num pote aqui de 20 centímetros mais ou menos. Tá grandinho. Quase que teve que ser um pote um pouco maior, porque as raízes já estão aqui com um volume super interessante. E agora vamos seguir o jogo assim. Se vai sentir ou não a transição de um ambiente de terrário aquário para um ambiente fora do terrário aquário, vamos ver. O Anthurium afibesse, que supostamente era mais chato do que esse, teve pequenas queimaduras, e mais agora com a presença do frio. Está lançando uma lâmina foliar nova, e ele passou por toda essa transição de saída de um terrário aquário, temperatura 3 a 4 graus mais elevado, umidade constante de no mínimo 80%, e vejam só como ele está. Eu posso dizer que na transição ele quase não sofreu. Queimou um pouco aqui, a folha mais antiga está queimando também, mas nesse contexto do frio, eu tirei antes. Estamos com alguns fungos gnats aqui, camadinha de biogreen superficial, para que
as larvas não completem o ciclo delas e morram na profundidade. Eu tirei no final do verão esse cara, então ele passou um tempo se acostumando no final do verão, entrou outono e está exatamente como vocês estão observando, com o nascimento agora, a primeira gema foliar, primeira lâmina foliar despontando aqui num contexto indoor, dentro de casa, mas fora de um terrário aquário, de uma estufa, né? Então esse cara é um referencial para eu saber mais ou menos como o Villernaorum vai se comportar nessa transição, nessa mudança climática, certo? Esse peruano aqui lembra muito quem? Anthurium araucoianum. E olha só, com esses folhões aqui, ele cresce mais ainda, tá? Tem pecíolos triangulares, isso é um charme bem interessante. Existem alguns antúrios com pecíolo triangular, e esse é um deles. É um detalhe bem característico do Villernaorum. Plantinha bem legal. E tá aqui. Vou explorar um pouco mais da imagem dele agora, que ele está solto, né? Ele literalmente estava muito preso no terrário aquário e a condição para fotografar lá não é muito favorável. E agora sim, num pote equivalente à proporção dele, ao tamanho dele, vou poder explorar e divulgar um pouco mais dessa espécie aqui. Quem sabe o meu sonho é essa planta logo na sequência aí nos próximos episódios. Outro carinha que eu trouxe aqui para mostrar para vocês a evolução de cultivo é também um peruano, talvez hoje considerado o Spiritus Sancti do Peru, é o Anthurium bicolor. Eu não sei se vocês lembram que essa muda chegou como corte apical, apenas com essas duas folhas, certo? Folhas coriáceas, foscas, lembram bastante a tonalidade e a textura do Spiritus Sancti, verso avermelhado, pecíolos grossinhos assim, sabe? Parecido com Philodendron martianum, que indica aqui uma reserva maior de água. Naquele contexto de calor ainda, em uma semana, nesse substrato ótimo de serrapilheira, as raízes aéreas começaram a liberar capilaridade. Passou-se alguns meses, já vejo aqui a raiz toda espalhada dentro do vaso, saiu para fora aqui, essa pontinha aqui grudou, encostou no terrário aquário que tem mais umidade, ganhou capilaridade também. Já é quase que o indivíduo que eu posso tirar desse pote, mas muito provavelmente eu vou deixar subir, crescer mais uma lâmina foliar. Essa aqui já veio aqui, essa lâmina nova, que inclusive está em formação ainda, não completou toda a formação. Uma gema nova aqui despontando, catáfilo antigo que tende a soltar, muita presença de antocianina aqui, ó, raízes esparramando dentro do vaso, fora do vaso. Tudo isso acontece, todo esse estímulo acontece dentro de um terrário aquário, de uma caixa de umidade, de uma estufa caseira, de uma estufa profissional, porque a umidade é muito alta, então as raízes aéreas são hábeis para desenvolvimento aéreo mesmo, sem necessariamente fixar em algo. Bastou encostar aqui então na parede do aquário e olha só como ganhou capilaridade. Muito provavelmente vai ser possível enxergar aí os pelinhos. Isso aqui é uma raiz aérea que encontrou uma zona de bastante umidade na ponta e consegue assim captar seus nutrientes também a partir dessa ramificação. Carinha decente, bem novidade no rolê. A gente começou a ver alguns indivíduos com possibilidade de compra basicamente na virada desse ano. Não devo mexer, manipular no vaso, nas raízes, até próximo do final do inverno, a não ser que os dias se mantenham bastante quentes como hoje e na sequência desses dias e tal. Vou deixar volumar aqui raízes terrestres, né? Para depois tirar esse cara e ver onde eu vou deixar, para onde eu vou replantar e onde eu vou condicionar. Vale a pena tutorar o Philodendron bicolor.
Lâminas foliares ultra estreitas, certo? Na onda dos Anthurium superbulado, aquela questão que a gente vê no Pulverulentum, que a gente vê no Splendidum, a questão dos caras não resistirem, serem muito frágeis, ou é por causa de temperatura, ou precisam de umidade alta constantemente, ou precisam de umidade mais temperatura mais amena, porque é uma planta de altitude em região muito úmida, como o Splendidum, como o Pulverulento. São caras que nasce uma folha, morre uma folha no nosso contexto geral aqui no Brasil, ou porque é muito quente ou porque é muito seco. Úmido e frio é uma configuração já um pouco mais difícil em nosso cenário nacional. E aí quero o teste então com Anthurium rugulosum var crinitum, e olha só que lâmina foliar ainda em desenvolvimento, grandona e bonita que deu. O pecíolo é rugosão, bem rugoso, circular, folhas perfeitas, nenhuma folha queimou, certo? Estão todas bem inteiras, pouquíssimas presenças de queimadura, manchinhas por causa de umidade, e essa folha maior que explodiu aqui em relação às demais, e ainda está em formação. A diferença da grossura do pecíolo e do comprimento também é bem visível em relação à última. Essa é a última. E essa foi que nasceu aqui já. Essa também já tinha nascido aqui. Então assim, se o assunto é o Anthurium superbulado, hiperbulado, como é o Anthurium rugulosum var crinitum, e se a dúvida é se ele é mais fácil em relação a esses dois pontos de umidade e temperatura, está aqui a resposta bastante visível. O Anthurium rugulosum é originário do Equador, e se então você tem essa paixão, se você quer na sua coleção o Anthurium cordato superbulado, crespo praticamente, tá aqui uma resposta bastante positiva no sentido de facilidade e praticidade no cultivo. Anthurium rugulosum var crinitum, bem legal, tá bem bonitão, tô bem satisfeito e realizado finalmente. Eu particularmente nem me arrisquei a adquirir o Anthurium splendidum, porque quando eu fui fazer uma leitura anterior de cuidados, de hábitat natural, eu já falei, não, vai me dar trabalho. Corrugatum, Anthurium corrugatum, mesmo tipo de complexidade. Queria mostrar aqui para vocês também como tá bacaninha, perfeitinha, essa muda pequena, ó, mas bem formada, bem estruturada, de quem reconhecem? Philodendron patrice, aquele cara que eu falei que se você colocar no contexto perfeito de hábitat, em termos de umidade, temperatura, quente e úmido, ele é uma planta rápida. Se você não dá essas duas variáveis para ele constantemente, ele vai se tornar uma planta lenta, que amarela a folha inclusive. Calor e umidade conjugado, temperatura mais alta e umidade mais alta. Como esse cara nunca saiu do terrário aquário, mesmo agora no outono, ele tem entregado uma nova folha a cada 1 mês e meio a 2. No contexto positivo de calor, é uma folha por mês. Só que se você tira dessas condições, ele vira uma planta lenta e chata, que inclusive amarela a folha, certo? Então aqui é um desafio, nasce raiz para tudo quanto é canto por causa da umidade constante do terrário aquário. As raízes aéreas que encostaram em algum lugar ganharam capilaridade. Meu outro indivíduo que é um pouco maior, que está na estufa, tem calor, mas não consigo manter a umidade constante porque não tenho aspersor, não é uma estufa profissional completa, ele está amarelando as folhas e assim, fica lento para crescer, bem lento. Philodendron patrice, se você quer então um cultivo muito saudável para ele, a gente vai ter que sintetizar
um ambiente perfeito. Pelo menos eu aqui em São Paulo, boa parte dos dias durante o ano é de umidade baixa, 30, 40, 50%. Eu preciso sintetizar um contexto perfeito para o Philodendron patrici. Se a gente faz isso, é uma planta que não dá absolutamente nenhum trabalho, nada. Basicamente, no episódio de hoje, eu estou apresentando alguns xodós mais atuais no meu rolê. Está certo que o patrici está aí desde o segundo semestre do ano passado, mas é relativamente recente. Outro xodó aqui, bastante recente, Philodendron squamicaule. Estou com 2 indivíduos, um deles eu acabei de colocar no terrário aquário. Olha só, então esse aqui que já deu uma lâmina foliar aqui nova, ó, pecíolo, folhinha desenrolando. Esse aqui eu deixei para fora. E o que está mais atrasado, mais lento, foi para o terrário aquário. Anthurium aricemoides também foi para o terrário aquário. Ele estava sofrendo um pouco com o clima, a baixa umidade talvez, veio com pouca raiz, então é bom tratar o terrário aquário como um aquário hospital, um terrário hospital. Descrito originalmente como espécie do Panamá, mas também existe na Colômbia, Costa Rica, Equador, Nicarágua, Panamá, e é isso. Já dá para dizer que ele é menos exigente ou talvez mais facilmente adaptável a condições de menos umidade em relação a um carinha que o pessoal compara muito, que é o Philodendron serpens. O serpens é mais exigente com a questão da umidade. O squamicaule já dá para dizer que é menos. Notem só essa folha. Vocês lembram quando eu divulguei pela primeira vez? Ele continua exatamente na mesma bacia, transitando para lá e para cá na cozinha, de acordo com as funcionalidades do dia a dia aqui. Borrifo uma vez, um pouquinho de água por cima e olha, a folha continua perfeita. Se fosse o serpens, muito provavelmente com essa borrifação não tão generosa, a gente já ia ver as folhas darem uma ressecada um pouco mais evidentes. Folhinha aqui está lenta para sair, época do ano, só agora que voltou a esquentar e é notório. Esquenta um pouco, 3, 4 dias, as plantas retrocedem na dormência e voltam a um ritmo um pouco mais acelerado, geral, esse tipo de situação. Anthurium warocqueanum esmeralda, um pouco mais exigente com umidade, vejam só. No mesmo contexto do squamicaule, ele deu uma queimada aqui, ó, na folha mais nova, maiorzinha. As folhas mais antigas queimaram um pouquinho também nas pontas. Clássico de warocqueanum, queimar o biquinho, se a umidade não está lá, ideal para ela, certo? Porém, contudo, todavia, uma nova lâmina foliar despertou aqui, ó. Anthurium warocqueanum esmeralda, tá com uma lâmina foliar nova. E essas queimaduras que não existiam quando a planta chegou, mostra que a umidade está um pouco abaixo do que ela gostaria. Anthurium luxurians, bem recentemente, numa faixa aí de calor também, que esteve durante o outono, eu troquei de vaso. Essa folha já estava em desenvolvimento, o pecíolo tá compridão aqui, ó. Vejam só como é bonita a folha nova do luxurians. Altíssima presença de antocianina no pecíolo também. Preservei bastante essa folha para que não fosse atacada com lesmas e caracóis, como foi essa primeira que nasceu aqui, toda furada e carcomida, certo? Deu tudo certo, um período bem menor, com uma incidência bem menor de lesmas e caracóis, quando essa nova folha começou a surgir. Vaso maior, porque senti que estava apertado já o vaso original. Super substrato de serrapilheira, super bem condicionado, adubado, folhagens secas, cascas, troncos e galhos partidos, picados. Uma mudinha aqui de um outro Anthurium do lado. Alguém reconhece que espécie que é essa? Estava enraizando na água essa mudinha. E as duas folhinhas nasceram nesse contexto de água. Talvez hoje, na minha coleção, pelo menos na atualidade, o luxurians seja o Anthurium que eu mais fico lá atento, observando,
seus movimentos, seu crescimento. É uma planta bastante diferente, muito exótica do ponto de vista de ser diferentona, né? Pecíolo quadrado, com bastante presença de antocianina nessa fase de desenvolvimento. E essa folha aqui, como todos os Anthurium, vão inflando. Como a temperatura está intermitente, muito provavelmente essa nova lâmina foliar não ultrapasse o tamanho em comprimento e largura da última que se desenvolveu aqui no período super favorável de calor e umidade. Vamos vendo, né? Vamos acompanhando. Isso é uma das características de crescimento de lâmina foliar em períodos não tão propícios. Você vai ter aí o encolhimento, não encolhimento, mas o desenvolvimento não é pleno, totalmente pleno. Tende a essa folha mais nova ficar um pouco menor, embora o pecíolo seja mais estruturado do que o anterior. Tá no ambiente outdoor, toma chuva, toma vento, luz filtrada pelo sombrite, tá colado ao painel paredão, então é um viveiro aberto, não é super condicionado e é uma espécie muito fácil de cultivo, não requer grandes preocupações. O tamanho do indivíduo também e o volume de raiz favoreceu esse tipo de cuidado já num ambiente mais inóspito, vamos dizer assim como o Vilena aureum está lá agora pertinho do Philodendron bernardopase. Tá legal? Isso foi mais um episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly. Eu resolvi trazer aqui algumas espécies mais xodós da atualidade, que eu tenho dado um pouco mais de atenção, tenho observado um pouco mais, com mais cuidado, porque são espécies bem recentes no meu rolê e que eu tô aí aprendendo junto com vocês, quem já tem essas espécies. Estamos aprendendo aí o bom cultivo, a boa manutenção. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.